Olá, investidor e investidora. Começando o primeiro vídeo no canal Investidor de Primeira, cujo objetivo é a análise dos fundamentos dos ativos, com foco no longo prazo. Junto a isso, vamos também fazer o uso da ferramenta da análise gráfica, buscando entender a tendência dos ativos no curto, médio e longo prazo e buscando pontos interessantes de entrada para posicionarmos em ativos de bons fundamentos e pontos de saída quando acharmos que a melhor coisa é sair do ativo. Então vamos começar analisando o ativo WIS3, a WIS Soluções. Vamos fazer uma análise do resultado que foi divulgado recentemente pela WIS, primeiro trimestre de 2022. Vamos analisar seu histórico de dividendos, as últimas notícias sobre a empresa, o preço-alvo projetado pelos principais analistas do mercado e, por último, vamos fazer uma análise gráfica para a gente verificar quanto anda a variação de preço deste ativo. Então, agora aqui fazendo uma análise do resultado da WIS, a gente pode verificar que a receita líquida no primeiro trimestre de 2022, ela teve um valor ainda abaixo da receita líquida do primeiro trimestre de 2021, mas se a gente olhar ao longo dos trimestres, a gente vem percebendo que a WIS vem tendo uma recuperação de receita, como é bem o objetivo da empresa colocado pelo CEO da WIS, o Everton Peixoto. A gente pode ver dessa forma que no primeiro trimestre de 2021, a receita líquida da WIS foi 224 milhões. E teve uma queda, no momento que ocorre o fim da parceria com a Caixa, e nos trimestres seguintes, a WIS vai tendo queda de receita. Primeiro trimestre de 2021, 193, cai para 174 no quarto trimestre de 2021, e agora já no primeiro trimestre de 2022, voltou a subir da casa dos 200 milhões, atingindo 214 milhões, e que é um valor projetado pela própria WIS, que tem o objetivo de, até o final do ano, conseguir valores próximos de R$ 1 bilhão de receita bruta, o que é impressionante, considerando que até recentemente, na parceria com a Caixa, a WIS tinha de 75% a 80% de sua receita vindo dessa parceria com a Caixa, e atualmente, já no primeiro trimestre de 2022, a Caixa representa só em torno de 25% de sua receita total. Então a WIS está recuperando a receita que tinha em anos anteriores sem estar recebendo a maior parte dessa receita da Caixa. Na esteira da análise de resultados, vamos também fazer aqui uma breve análise do balanço patrimonial da WIS. A gente percebe nesse gráfico de colunas a evolução recente do seu passivo não circulante. E nós podemos perceber que ele tem crescido gradativamente nos últimos trimestres. Isso se deve ao quê? Ao maior endividamento da empresa. Esse endividamento, ela tem um motivo, é a busca da WIS em incrementar receitas, os seus ativos. Então, por isso esse endividamento maior. O aumento desse passivo circulante está ligado a empréstimos, financiamentos, obrigações adquiridas pela WIS nesses últimos trimestres. É algo que a gente deve olhar com cuidado, com atenção, mas nesse caso é justificável esse aumento em função da WIS estar indo ao mercado, fazer aquisições, fazer fusões para incremento de receita. Aqui temos o resultado consolidado da WIS, publicado ao mercado em maio, com o resultado da WIS no primeiro trimestre de 2022, e nós podemos verificar um quadro sinótico aí com as principais variações. A gente verifica que a receita bruta ela teve uma variação negativa de menos 6,6% do primeiro trimestre de 2021 para o primeiro trimestre de 2022, demonstrando ainda que a WIS sofre um pouco com a perda de receita da Caixa, ao mesmo tempo que ainda não gerou um crescimento a ponto de transpassar a receita do primeiro trimestre de 2021. No entanto, é louvável a recuperação da WIS, porque agora são de fontes completamente diferentes esse incremento de receita e essa recuperação que ela vem tendo. O lucro líquido também teve variação negativa, flutuou bastante ao longo de 2021. Isso também acabou gerando uma oscilação grande no ativo. A WIS veio passando por uma queda acentuada em função dessa queda de lucratividade, de margem. Mas quando a gente faz a comparação do primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2022, a gente percebe que a variação, embora negativa, ela já não é tão grande quanto chegou a acontecer entre os trimestres de 2021. Agora vamos olhar a evolução dos dividendos da WIS nos últimos 5 anos. Como a gente pode ver, a partir de 2018, teve uma queda de 50% no pagamento de dividendos pela WIS, uma queda de 50% no payout. Isso vem coincidir exatamente com o momento em que a Caixa, em 2018, faz uma revisão da parceria com a WIS, indicando que deveria trocar de corretora a partir de 2021. Então a WIS
previamente já começa a tomar ações no sentido de reter parte do caixa para buscar novos ativos, para buscar novos investimentos e não ficar completamente descapitalizada, né, precisando novamente conquistar mercado. E é isso que ela vem fazendo, e isso passa, obviamente, pela sua reserva de lucros, pelo montante que ela tem em caixa para poder fazer essas novas operações. Dessa forma, nos últimos 3 anos, ela pagou 50% só do lucro líquido aos acionistas, e a gente pode ver, considerando o pagamento feito no último ano, não fosse 50%, fosse ainda os 100% de teria pago em 2021, mais do que ela pagou em 2018, pois 100% do payout iria dar R$ 1,14, seria 2018, apesar de toda a transformação que está ocorrendo nos ativos da empresa. E o que temos de últimas notícias da UIS? Recentemente, o CEO da UIS deu uma entrevista à brinvesting.com, onde ele falou de vários pontos importantes sobre a empresa, sobre o futuro da empresa. Ele falou que a empresa vai continuar pagando dividendos 2 vezes ao ano, mas que vai reter realmente parte do lucro líquido para buscar aumentar a consistência da empresa, que o lucro líquido ainda pode ter mais alguns resultados em queda, mas que a empresa vem expandindo bem a sua lucratividade e seu crescimento. Ele fala também que quando você compara o lucro do primeiro trimestre de 2021 com o lucro do primeiro trimestre de 2022, tirando a caixa, o efeito caixa, as demais receitas tiveram um incremento de 86%. Então a UIS conseguiu aí um percentual de receitas de outras fontes, incrementá-las, né, de uma forma bastante considerável. Aqui vamos analisar o preço-alvo projetado para a UIS, segundo os analistas de renome no mercado. Essa informação aqui foi retirada do Invest, da plataforma Status Invest, e a gente consegue visualizar que no consenso de mercado o preço-alvo, o preço justo para a UIS é R$10,50. No momento que eu faço esse vídeo, a cotação dela está em 8,75, então tem um upside aí, um potencial de upside de 20,55%. Lembrando que esses valores, o valor alvo projetado, ele é calculado por métricas de valuation, ou seja, não são valores projetados por gráficos. O contrário, são cálculos baseados em valores ativos, passivos da empresa, que os analistas acreditam ser correto o valor para o ativo da UIS hoje em 10,50. Já neste gráfico, nós temos uma relação entre preço versus o lucro por ação da UIS. Nós sabemos que, na análise fundamentalista, os lucros são um caminho para o preço. Ou seja, o sentido que o lucro está indo, o preço da ação tende a acompanhá-lo. Se o lucro está subindo, os preços sobem. E se o lucro está em queda, o preço também ele vai caindo, ele tende a cair. Nós vemos nesse gráfico, porém, que desde o meado de 2020, o lucro por ação da UIS ela vem caindo em função até da saída da caixa, da parceria, da perda da caixa, do final de 2020. A gente percebe que o lucro por ação da UIS ela vem caindo de 2021 até o momento, em função do fim da parceria com a caixa. A gente percebe que o castigo da queda nas ações, no preço das ações, ele foi muito maior, muito mais forte. E isso pode nos dizer o seguinte: num cenário bullish, num cenário de crescimento de receita, de retomada de aumento de lucros, que a UIS vislumbra, a possibilidade de a gente estar comprando o ativo a um preço muito descontado, muito barato, é grande. Pode ser uma boa oportunidade para a entrada, se de fato a UIS consolidar nesses próximos anos esse crescimento que ela tem buscado, esse incremento de receita que ela tem conseguido nos últimos trimestres. Por último, quero fazer aqui com vocês uma análise gráfica da UIS. Para quê? Para que a gente possa ter uma noção da tendência do ativo, dos seus movimentos de curto prazo. Isso vem nos auxiliar como investidores a encontrar eventuais pontos interessantes de entrada no ativo, mas independente de qualquer coisa, a gente se baliza para investir na UIS pelos seus fundamentos. Então isso aqui é só uma complementação mesmo para ajudar uma visualização da movimentação do preço do ativo. Então aqui eu coloquei o gráfico da UIS na periodicidade semanal para a gente fazer uma análise. Aqui na tela está o histórico desde o início do seu IPO, em 2015, e a gente percebe sem muita dificuldade que o ativo está em um movimento preso em um canal lateral. A gente pode estar
formando ele aqui nessas regiões aqui. Na banda inferior está ali na região, a gente pode colocar aqui na região dos R$5, a região de suporte, parte de baixo do canal, e a resistência em cima na faixa dos R$15. A gente percebe que durante todo o movimento, desde o início do IPO, ela circula dentro desse canal lateral e não tem saído daí com nenhuma facilidade. Teve um rompimento aqui em setembro, outubro de 2021, mas foi um falso rompimento e ele volta para dentro do canal. Dessa forma, a gente consegue perceber que a tendência de longo prazo do ativo é lateralizado, ele está sem tendência, ele não está nem em queda, nem em alta, considerando essas duas barreiras fortes aí em torno de R$5 e R$15. Porém, vamos aqui agora analisar do ponto de vista de curto prazo. A gente percebe que desde março o ativo ele vem se recuperando um pouco os seus preços. A gente vê aqui um movimento de alta começa em março, tem uma pequena correção abril e maio, um pullback, e agora ela está novamente subindo para a região do topo anterior. Então a gente vê aqui que essa região aqui é uma região de resistência que superando, se o ativo superar essa região, ele provavelmente tem um caminho livre até a direção dos R$15, que é a parte superior do canal. Se consigo fazer uma seta melhor. Inclusive passando, rompendo essa resistência na faixa dos R$9. No curto prazo, essa região aqui no curto prazo, a Wiz tem tudo para fazer um movimento até a parte superior do canal, no mínimo. E essa faixa de preço aqui, em azul claro, é o preço-alvo indicado pelos analistas da Wiz, em torno de R$10,50. Então a Wiz ainda está com preço abaixo, tem um upside de mais de 20%, como falamos anteriormente, para estar adquirindo a Wiz aí a um preço em conta, considerando seus fundamentos. Então é isso que eu gostaria de ter falado para vocês. Espero que tenham gostado e irei publicar mais vídeos nesse sentido no canal. Um abraço.